Você gostaria de casar na igreja, mas tem algum impedimento? Está vivendo um relacionamento de segunda união? Fica até o final que eu vou falar sobre o processo de nulidade matrimonial. Talvez isso seja a solução para a situação que você se encontra hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Fé Católica. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Cristo, o amor de Maria, inundem o seu coração. Hoje estamos reunidos para falar sobre o processo de nulidade matrimonial. Muitas pessoas me perguntam, né, sobre o processo, como é que funciona, o que é esse processo de nulidade matrimonial. Eu já deixei um vídeo explicativo sobre o processo de nulidade, mas mesmo assim eu vou estar aqui respondendo algumas perguntas e dando algumas orientações. Por experiência própria, porque eu já passei por esse processo e nada mais do que alguém que já passou para poder testemunhar como é que foi, como é que funciona. Então, fica até o final que vão ter dicas boas aqui para poder você entender como funciona e, se necessário, dar entrada para que você possa regularizar a sua situação matrimonial. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre o matrimônio na Igreja Católica, né? A Igreja Católica, existe um sacramento, que é o sacramento do matrimônio. Lá no livro do Gênesis, vai nos ensinar que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir a uma mulher, e a partir daquele momento eles serão uma só carne. O casamento, para nós na Igreja Católica, ele é indissolúvel, né? Então você não pode desmanchar um casamento que foi realizado. E é importante frisar que a vida a dois, a vida do casal, é uma vocação. Nem todas as pessoas são chamadas a contrair matrimônio, ou seja, a casar-se, porque nem todos têm a predisposição para o casamento. Por isso que você vai ver muitas pessoas que vão ser padres, que vão ser freiras, pessoas que têm um outro chamado, ou que realmente não vão casar, simplesmente não vão casar, e vão viver a sua vida feliz, porque não é um propósito, não é um chamado para ela contrair o matrimônio. Então é importante que a gente tenha isso em consideração, porque o matrimônio é uma vocação. Algumas pessoas são vocacionados a contrair o matrimônio, ou seja, a dividir sua vida com outra pessoa, a partilhar sua vida com outra pessoa, a também estar dando suporte para aquela outra pessoa, para que possam viver assim juntos e construir uma família unida e firme com valores cristãos, né? E o matrimônio, o casamento, é onde a família vai ser gerada. A família vai ser gerada a partir de um casal, né? Então, ali existem valores que vão ser semeados naquela casa, naquela família, para que a família possa crescer, para que os filhos possam crescer e dar frutos, né? Então, Deus espera isso dos casais, que a família seja um local de bênção, onde a família possa crescer e superar as dificuldades, porque elas existem, mas que eles possam estar fortalecidos em Deus e seguindo aquilo que é propósito de Deus naquela família. Só que, por vezes, vão ter situações que vão ser difíceis e o casal não vai conseguir suportar, né, por diversas situações. Então, mas é importante frisar que quando nós casamos na igreja, nós recebemos um sacramento, chamado sacramento do matrimônio. E esse sacramento não é apenas uma bênção que o padre deu, não. Quando você recebe um sacramento, tem um vídeo que eu falo sobre os sacramentos, mas focando no sacramento do matrimônio, nós recebemos forças e bênçãos e graças para que a gente consiga viver aquela relação a dois, com o seu cônjuge, né? Então Deus vai lhe dar paciência, Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe dar uma série de características e de forças que você vai precisar para vivenciar e para viver aquele momento ali do casamento, né? Então é importante que a gente busque receber o sacramento do matrimônio. Então, se você não receber, não tem nenhum impedimento, busque receber o sacramento do matrimônio, que com certeza ele vai te ajudar na vida a dois, no seu relacionamento, no seu casamento. Só que acontece, por vezes, a gente vai encontrar situações em que a pessoa foi casada na igreja, por algum motivo não deu certo, ela separou e encontrou uma outra pessoa para seguir sua vida. Então, casou com uma outra pessoa. Mas aí você não vai poder casar na igreja novamente. Por quê? Porque você já foi casado uma outra vez. E você só pode casar na igreja, ou seja, você só pode receber o sacramento do matrimônio uma única vez. E esse sacramento, ele é indissolúvel. Você não consegue desmanchar o sacramento. Não existe isso, né?
Então, por vezes, eu vou encontrar situações em que a pessoa separou por algum motivo, conheceu uma outra pessoa, casou com aquela pessoa, vive, às vezes até por anos, mas não consegue casar na igreja de novo. Por que não consegue? Quando a gente vai casar na igreja, né, receber o sacramento do matrimônio, eu preciso ir na igreja onde eu me batizei e pedir o meu batistério para casamento. Então, a gente foi batizado em uma igreja, seja aqui ou em outra cidade, eu tenho que ir lá e dizer assim, eu preciso tirar meu batistério para casamento. Quando eu faço isso, a igreja vai lá, me dá o batistério e diz, foi retirado para casar. Esse é o controle que a igreja tem de que aquela pessoa já foi casada. Então, retiro aquilo, quando eu for casar na igreja, eu vou ter que... É um dos documentos que a igreja vai me pedir, batistério para casamento. Então, se eu tentar casar uma segunda vez na igreja, a igreja vai me pedir assim, oh, cadê seu batistério? Vai lá tirar para casamento. Aí eu vou na mesma igreja, eu quero tirar meu batistério para casamento. A pessoa vai dizer, não, você já tirou, já consta aqui que você tirou para casamento. Então, ela não vai deixar você casar uma segunda vez na igreja. Essa é a forma que a igreja faz o controle se a pessoa já foi casada ou não. Mas o que pode acontecer? Se você está numa situação em que você foi casado, já foi casado, ou você ou seu cônjuge já foi casado na igreja e você gostaria de contrair o matrimônio, de receber esse sacramento, é importante que você conheça sobre o processo de nulidade. Isso vai te ajudar a ver se você pode verificar a possibilidade de que o seu casamento ou o casamento do seu esposo, sua esposa, tenha sido considerado nulo. Como eu falei anteriormente, a igreja não anula um sacramento, ela reconhece que ele nunca existiu. Né? E aí eu vou falar mais adiante sobre isso. Então, existem alguns impedimentos para a comunhão. Então, se você hoje vive, só para esclarecer isso, se você hoje vive com alguém que já foi casado na igreja, você está vivendo uma situação de adultério. Por quê? Porque você convive com uma pessoa que já foi casada, ou você já foi casado, casada e está com um outro companheiro ou companheira. Então, você está vivendo uma situação de adultério. Então, por conta disso, você não pode comungar, não pode receber a Eucaristia. Por quê? Porque você está em situação de pecado. Né? Eu já passei por isso. E aí o recomendado é que você não comungue, não receba o corpo de Cristo na missa. Não vai deixar de participar da missa. É importante participar da Santa Missa. Né? É o ápice, né, da vida do cristão. Mas é importante que você faça uma comunhão espiritual. Você não vai receber o corpo de Cristo fisicamente, mas você pode fazer uma comunhão espiritual. Eu vou deixar a oraçãozinha aqui nos comentários para você poder ver como é que é essa comunhão espiritual. Então, na hora da comunhão, você faz a sua oração, mas não recebe o corpo de Cristo. Por quê? Porque você vai estar vivendo em pecado. Em uma outra situação é se você vive maritalmente com alguém, ou seja, você é casado com alguém, mas não tem o sacramento, e nenhum dos dois tem entendimento, né? Nenhum dos dois foi casado na igreja. Então, vocês estão vivendo o pecado da fornicação. Então, também é pecado, então também não pode comungar, receber o corpo de Cristo. Aí, da mesma forma, você pode fazer a sua comunhão espiritual, tá? E buscar regularizar o seu sacramento, receber o sacramento do matrimônio, para que você possa voltar a comungar. Mas vamos entrar no processo da nulidade. O que é a nulidade matrimonial? A nulidade matrimonial é um processo que acontece na Igreja Católica. Quem é responsável por esse processo é o Tribunal Eclesiástico, com base no direito canônico. Existe um direito que rege as leis na Igreja, que é o direito canônico. E por esse direito canônico, a gente pode verificar que alguma das condições do casamento não foi atendida. E por isso esse matrimônio não é válido, ou seja, ele nunca existiu. Então, o processo de nulidade matrimonial é um processo em que nós vamos dar uma entrada nesse processo junto ao tribunal eclesiástico. Esse tribunal vai analisar dentro do direito canônico e ver se realmente ele atendeu a todas as exigências para que ele acontecesse. Caso não atenda, o tribunal vai chegar à conclusão de que esse sacramento nunca existiu e por isso ele pode ser considerado nulo, porque ele não atendeu às exigências necessárias para que o sacramento do matrimônio, para que aquele sacramento pudesse acontecer. E vão ter diversas situações que vão estar amparadas pelo direito canônico. Então, eu vou citar algumas aqui, mas é importante que você possa ver, eu vou deixar aqui nos comentários o cânon das regras do matrimônio, para que você possa ler e ver a sua situação ou a situação do seu cônjuge e dar entrada no tribunal eclesiástico buscando essa nulidade, para que você possa regularizar a sua vida matrimonial. Então, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos que estão no direito canônico.
Você casou no passado, né, com sua esposa ou com seu esposo anterior, mas você foi obrigado. Você casou porque a moça estava grávida e o pai disse que vocês tinham que casar porque engravidou. Pronto, esse não é um motivo válido para o casamento. Então, esse é um dos motivos que você pode entrar junto lá ao tribunal eclesiástico pedindo a avaliação do processo de nulidade. Esse é um dos. O que mais? Vamos supor que você casou com uma pessoa, mas você não sabia de algum comportamento que ela tinha. Por exemplo, ela era uma pessoa muito compulsiva, era uma pessoa que era alcoólatra, era uma pessoa que era viciada em pornografia, ou qualquer outro vício que ela já trouxesse e você não soubesse. E aí, quando você descobre, por exemplo, casou com um rapaz, depois descobriu que o rapaz era homossexual, ou alguma situação que tinha relações com outros homens mesmo durante o casamento. Então, são situações ou vícios que a pessoa trouxe, ou a pessoa era compulsiva para jogos, ou gastava muito dinheiro e você não sabia dessa compulsão. É algo que ela trouxe para o casamento e que você não tinha conhecimento. Então, também é motivo para você dar entrada nesse processo de nulidade. Falta um relacionamento ruim entre você e o sogra, ou sogro, ou filho da pessoa com quem você contraiu o matrimônio. Então, são situações que podem levar você a dar entrada nesse tribunal eclesiástico. Então, se você está numa situação irregular e gostaria de regularizar a sua situação para que você volte a comungar, volte a receber o corpo de Cristo, volte a estar longe do pecado, é importante que você busque esse processo, né? E como é que funciona o processo? Eu vou estar deixando o cano aqui nos comentários para que você possa ver todas as situações que você pode está buscando esse tribunal eclesiástico. E você também pode buscar conversar com o padre, o seu padre de sua paróquia, para buscar também mais orientações. Então, como é que vai funcionar esse processo? Então, primeiro, tem um documento chamado libelo, que é um documento que você vai escrever, relatando como foi a sua vida antes do casamento e depois do casamento. E lá você vai relatar os fatos que você vê que podem ser fatos importantes e que fazem com que o seu matrimônio anterior tenha sido nulo, ou seja, não tenha tido a validade necessária. Eu vou estar deixando um link também nos comentários do Tribunal Eclesiástico de Salvador, que foi onde eu dei entrada no meu processo. Lá tem um exemplo, tem um libelo, você pode baixar, você pode ver as regras de como preencher esse documento. Mas o que acontece? Você vai preencher esse documento contando a sua história e os fatos que você vê que podem contribuir para esse processo de nulidade. Se possível, você pode citar, de acordo com o cana, número tal, no meu casamento aconteceu isso, isso. Às vezes o marido vai casar, casa bêbado. Muitas situações que às vezes a gente ouve, o noivo não tinha coragem, bebeu antes da cerimônia. Então tem uma série de situações que podem fazer com que aquele casamento não seja válido, né? Então, você vai para dar entrada no tribunal. Primeiro você vai no tribunal, conversa com a pessoa para saber as orientações, mas eu já vou deixar o link. Você pode ver o formato do libelo, como é, você escreve o libelo, e você vai dar entrada no tribunal eclesiástico com esse documento. Tem uma taxa que é paga para esse processo. Antigamente o processo era muito complexo, então muitas vezes ele ia para Roma, para a parte do processo ser tocada de Roma. Hoje em dia, com o Papa Francisco, ele facilitou muito esse processo. Então, muitas das situações são avaliadas apenas pelo Tribunal Eclesiástico aqui no Brasil, não precisam ir para Roma, né? Então, o processo ficou muito mais rápido de acontecer. Então, tem uma taxa que você vai precisar recolher para esse processo, você vai dar entrada no processo, vai informar pessoas que possam ser testemunhas daquilo que você relatou. Então, alguém que conviveu comigo, que sabe o que eu passei, pode atestar essa situação, então você pode dar o nome dessas pessoas e elas vão ser também ouvidas como testemunha. Aí você pode pensar assim, mas o meu cônjuge, meu ex-marido, ex-esposa, não vai querer entrar com esse processo, né? Não tem problema. O seu ex-cônjuge pode ser acionado, se você der o nome lá, ela vai ser acionada, essa pessoa, para que ela possa comparecer e dar o testemunho dela no tribunal eclesiástico. Mas mesmo que ela não concorde, não queira ir, o processo pode correr à revelia, mesmo sem que a outra parte esteja envolvida. Então, isso não é um impedimento para que você possa dar entrada no seu processo de nulidade matrimonial e regularizar a sua vida. Tá? Então, eu indico, caso você tenha alguma dúvida, busque. Eu vou deixar aqui no comentário, veja os cânones, converse com seu padre, busque o tribunal eclesiástico em sua cidade, que você vai ter
mais orientação. Outra coisa, uma dica importante: caso o seu ex-marido, ex-esposa, seja de acordo com esse processo e queira também fazer o processo, você pode fazer o seu libelo, escrever, e os dois assinam. Isso vai facilitar o processo, porque os dois vão estar em comum acordo com aquele mesmo libelo. Então, isso pode facilitar o processo, né? Faz o libelo, escreve os dois, valida a lista, todo mundo de acordo, os dois assinam e dá entrada no tribunal eclesiástico com a assinatura dos dois. Isso vai facilitar o processo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Aquilo que eu puder ajudar, eu vou ter o maior prazer em estar te orientando. Meu processo durou em torno de 1 ano a 1 ano e meio, tá? Para sair. Durante esse período, eu comecei um namoro. Por estar namorando e estar tendo, né, relacionamento íntimo, eu não podia comungar, então eu fiquei sem comungar durante um tempo. É péssimo isso, não recomendo que vocês façam. Durante esse período, eu fazia minha oração. Quando eu ia para a missa, eu fazia minha oração, minha comunhão espiritual, como eu vou estar deixando aqui nos comentários, para que você também possa fazer até regularizar a sua situação. Se ficou alguma dúvida, deixa a dúvida aqui nos comentários, eu teria o maior prazer em responder. Se você tem algum casal que passa por esse processo, encaminhe esse vídeo para que ela também possa estar tendo esse conhecimento. Tem muitos livrinhos que falam sobre nulidade matrimonial, caso você queira comprar, também ajuda muito. Esse aqui é muito bom, mas eu acho que ele saiu, não está sendo vendido mais. Mas foi o livro que eu usei na época, nulidade matrimonial. Eu fui fazendo meu libelo e fui colocando as referências dos canos que tem aqui. Eu vou deixar nos comentários para que você possa também ter acesso e estar escrevendo o seu libelo, e isso possa estar te ajudando nesse processo. Mas não deixe de regularizar a sua vida, né? A gente precisa estar em dia com a nossa vida e para que a gente não esteja vivendo uma vida de pecado. Então, busque se regularizar, valorize isso, corra atrás de regularizar a sua vida para que você fique longe e fuja do pecado. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.